Valeu, pessoal. E agora? Cadê nosso Vanderlei? Nosso hacker da NASA. Vem para cá, Vanderlei. Que história é essa de hacker que está hackeando todo mundo? Isso aqui é só um spoiler, tá vendo? Do que vai ser o Hack in Rio. É assim, a gente trazendo gente que tem história para contar. Valeu, senta aqui. Nada disso foi ensaiado, tá? Eu quando era da Globo, né, a única coisa do Faustão que eu falava assim, tem razão, quem sabe faz ao vivo e vamos embora, não é não? Bora, isso aí. Bora. Vanderlei, quer dizer que com 17 anos você hackeou a NASA? Como assim? Isso parece feito, mas era absolutamente normal naquela época. Normal? Acho que devia ter uns 8 ou 9, pelo menos, que eu conhecia, que faziam a mesma coisa. Só para botar lá no IRC, não sei se vocês se lembram disso, do chat na internet, o @nasa.gov no final, quando você entrava no canal. Já entregou também, né? Só para fazer isso, mais nada. Esse ano você foi chamado, inclusive, pela NASA, né? São 50 anos do Homem na Lua, aí você foi lá representar o Brasil. Agora por outros motivos, né? Por motivos mais nobres do que não ir para Guantánamo. Mas eles te encontraram naquela época, com 17 anos, e falaram, vem cá, meu filho. Mas não foi a NASA, engraçado essa história. A NASA era uma coisa relativamente fácil de hackear, na verdade. Por incrível que pareça, na época muita gente fazia, porque você tinha muitos computadores espalhados. A NASA era a entidade, na época, que tinha mais computadores ligados à internet. Então, você tinha computador em tudo quanto é lugar. Então, você tinha computador desktop de um pesquisador qualquer, ficava de cara para a internet. Então, era relativamente fácil. O que aconteceu é que, na época, você tinha uma empresa chamada Silicon Graphics, que era uma empresa muito importante para o governo americano. Ela rodava alguns, só no sistema operacional dela, que era o IRIX, rodavam alguns sistemas importantes do governo, como o CATIA, por exemplo, que até hoje a Boeing usa para fazer simulação dos projetos de simulação aerodinâmica, dos projetos de aeronáutica deles. Então, Lockheed Martin usa até hoje. Só não mais no IRIX, porque o Silicon Graphics acabou. Mas, na época, o governo americano comprou um monte de máquina da Silicon Graphics. Acho que foi em torno de 2 milhões de máquinas, alguma coisa desse gênero, para salvar a Silicon Graphics da falência. No final das contas, não deu certo. A Digital comprou depois a Sun. Mas enfim, o governo americano comprou essas máquinas. E eu descobri um bug nessa... Só eu conhecia esse bug. Você vê que até hoje ele deve estar hackeando muita coisa, enfim. Não, um bugzinho. Você descobriu um bugzinho lá e foi... E aí, cara, hackei máquina no mundo inteiro na época. Pô, zoei geral. Tinha máquina no Egito. Que isso. Um monte de lugar diferente. Mas, assim, era outro... Por isso agora é o CEO, justamente, de uma empresa de segurança, né? De cybersecurity. Mas na época era diferente. Não é, a internet não é o que é hoje, né? Era uma coisa muito mais de pesquisadores. Não era... Estava começando a se tornar um negócio. Não era uma coisa que as pessoas olhavam com os olhos de hoje, né? Eu fui pego, agora falando, numa máquina que não tem absolutamente nada a ver com a internet, que chamava-se Blue Mountain, que era a máquina era uma máquina do Departamento de Energia americano, Los Alamos, especificamente, no laboratório de Los Alamos. Essa era uma máquina importante para eles, não estava nem ligada à internet, não estava ligada a nada. E ela fazia simulação de testes nucleares. Naquela época você tinha acabado de assinar, os Estados Unidos tinham assinado um tratado que não ia fazer mais testes terrestres, nem subterrâneos. Então não podia mais explodir bomba atômica para fazer teste. Então foi criado o Blue Mountain pelo Departamento de Energia americano. Era um dos computadores, se não o computador mais poderoso do mundo, para simular consequências de uma explosão nuclear, entre outras coisas. Eu hackeei esse computador. Cray. Era um Cray. Era um supercomputador, etc. Instalei uma coisa chamada Sets at Home. Que era não entendo nada que ele está falando, por mais que eu seja da área de tecnologia, tá? Então, decifra e saiu, Vanderlei. Era um sistema de busca de extraterrestres.
Esse era o mais importante para a NASA. Aí eu botei isso em um monte de lugar diferente. Tinha uma competição mundial, inclusive das empresas, IBM, a própria Silicon Graphics, outras, de capacidade computacional empregada na busca de extraterrestres. Então tinha um ranking que saía na Forbes e em outras revistas importantes de capacidade computacional. Era como você media a sua capacidade computacional dedicada à rede. E eu tinha mais do que a IBM. No final das contas, tiveram que alterar o ranking, porque eu tinha mais pacotes processados do que a IBM. Eles ficam te rastreando, Vanderlei, porque você é um perigo solto assim, né? Não sei, provavelmente. Bom, sabe aquele negócio de manter seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda? Então eu fui para a NASA agora. Faz lá 50 anos. Legal. Mas isso hoje, né, é uma questão, na verdade, que atinge a todo mundo, né? Como o Eduardo está falando, não é só a NASA que pode ser invadida, ou o Bank of America que foi invadido recentemente. Quer dizer, qualquer um de nós pode sofrer um ataque. O que está sendo feito hoje para você, né, trabalhar isso? Tem a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o LGPD, e tem todo esse outro, vamos dizer assim, né, essa guerra cibersegurança que está rolando. Então, a verdade verdadeira é que a segurança, de fato, é uma ilusão. Né? Privacidade você já não tem há muito tempo. Você está com o celular ligado, você já não tem mais privacidade nenhuma. Deve ter uns 3 ou 4, pelo menos uns 3 ou 4 órgãos aí que estão te monitorando. Então... A gente é tolinho, né? A gente baixa aplicativo para ficar velho, olha só. Né? E em 24 horas eles rastreiam. Admitiu, a empresa admitiu que fazia a escuta, transcrevia as mensagens dos próprios usuários. Mensagens de voz dos próprios usuários. Então, eles capturavam a mensagem de voz de todo mundo, né? Imagina, se não faz do Messenger, provavelmente faz do WhatsApp também, né? Que é do mesmo grupo. Mesmo plataforma. Então, pois é, então todos esses aplicativos que o pessoal, a gente acha que é brincadeira, eles estão capturando e varrendo todos os nossos dados. Então, né? assim, se o próprio governo, se as próprias instituições fazem isso, né, que são a primeira linha de proteção sua, né, que você tem uma política de privacidade que ela própria infringe, você imagina quem não tem essa responsabilidade especificamente legal. Então, isso é muito mais comum do que você imagina. Acho que deve ter hoje, por volta de uns 20 ou 30 bugs não realizados para você ver coisas em redes sociais, na Cine Hacker. Então, assim, que nego não realiza. É $1 milhão. Tem gente que não está interessado em grana. Entendeu? Então, fica para ele. Às vezes você ganha até mais não participando desses concursos específicos. Vou te dar $1 milhão aqui para hackear o meu sistema, como a Apple fez agora. Você ganha 4 milhões se não falar nada. Então, assim, para que você vai participar de um concurso desse? Assim, mas tem gente que realmente não quer nem saber de dinheiro, quer saber de hackear e tal. Você tem muita... Foi falado aqui desse negócio... O prazer de vencer esse desafio, né? De sequestro... De dados, sequestro de dados. Isso é muito comum. Muito comum. Assim, me lembro bem que você tinha um bug no SQL Server, que é um banco de dados, que você não precisava fazer nada. Você só deixava lá um worm e ele ia hackeando sozinho vários SQLs dentro da rede. E aí depois cobrava-se. Você tem empresas que pagaram até $1 milhão para ter... O cara criptografava o banco de dados inteiro, não tinha backup, não tinha nada. E aí, para restaurar, pagou até quase $1 milhão. Já vi casos de pagar $1 milhão para receber de volta a base de dados. É verdade. Você acha que blockchain é uma plataforma que pode ajudar a minimizar isso? Você acha que as plataformas blockchain podem ajudar a minimizar isso? Ajuda, claro, com certeza absoluta.
e atrapalha ao mesmo tempo, né? Porque a informação ela fica na mão de todo mundo. Se eventualmente houver uma falha, você hackeia tudo de uma vez só. Então, em vez de hackear uma conta só, você hackeia milhões de contas ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Então, assim... Ai, meu Deus. Não vou dormir, hein? É assim, não é normal, isso já acontecia antes, cada vez mais vai acontecer. Eu acho que a segurança começa em você. Você não se sentir seguro. Porque as pessoas, normalmente, elas têm uma sensação de segurança por trás do computador, né? Eu, como fui do Ministério Público, entre outras coisas, a gente trabalhou no Ministério Público, especificamente em casos de pedofilia, você via que o cara não tinha o menor pudor de passar foto, de tirar fotos, etc. Que ele se sente atrás do computador, você está em casa, né? Aquele ambiente seguro, ou na empresa, você está naquele ambiente seguro, você acha que você está seguro ali. Você pode botar, o celular está no teu bolso, né? A sua sensação de insegurança é quando o nego tira o celular, ou te assalta. Mas está acontecendo a mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa, você não precisa nem estar perto. A grande vantagem disso é que o cara que está fazendo, a única vantagem que isso tem, o cara que está fazendo isso também tem essa sensação de segurança. Então deixa rastro pra caramba. Normalmente um cara que comete esse tipo de crime, uma hora ele aparece. Uma hora ele aparece. A gente só precisa de uma dessas para resolver, né? Agora, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Assim. Eu lembro quando eu estive lá no MIT, que eu fui mediar um painel de cibersegurança, né? Tinha a Laura, justamente a Iglesias, e tinha um outro americano. Ele falou, você usa o WhatsApp? Ele falou, coitadinha. Eu falei, mas eu não sou nenhuma pessoa importante. Ele, você é alvo. Como assim eu sou alvo? Quantas pessoas você conhece? Eu falei assim, conheço realmente bastante gente. Você conhece algum ministro? Eu falei, na época eu conheci o ministro da Cultura, né, o César Leitão. Você é alvo. Né? Eu chego no ministro e chego no presidente. Eu falei, através de você. Então, gente, isso não é para a gente ficar, né, com medo. Isso é para a gente ver como que a gente tem que se aproximar cada vez mais. Né? A gente tem que se aproximar, tem que ser amigo do hacker. Você é meu amigo, né, Vanderlei, pelo amor de Deus. Mas, olha... Não precisa ficar com medo, mas tem que respeitar o negócio. Se vocês usam... Não usa mais o WhatsApp. Olha, aquela câmerazinha... A diferença é a seguinte, você tem alguma coisa para esconder? Lógico que a gente tem, meu irmão. Para esconder, você não põe ali, né? Então... Ou você quer, se você tem alguma coisa para mostrar, também pode pôr, não tem problema nenhum. Mas, olha, você agora é CEO da Storm, né, de uma empresa de tecnologia, e a gente estava falando que a maior dor do mercado... é justamente a falta de profissionais na área de tecnologia. Todo mundo falando de transformação digital, todo mundo falando, né, que dados é o novo petróleo, todo mundo falando que, na verdade, a gente vai ter que ter um celeiro de startups, e a startup é de base digital. Como é que a gente faz? Né? O que você está fazendo, né, para trazer para o teu time os melhores programadores, desenvolvedores? Como é que você vê essa questão? Como é que a gente resolve isso? Não sei, a gente agora abriu um escritório em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, isso é um problema muito grande. A gente não ter projeto, a gente ter vários projetos interessantes. A gente está agora fui exatamente para a NASA falar desse projeto anti-pedofilia, etc. Mas especificamente estamos em 3 projetos hoje. Um dos projetos é o projeto Artemis, que vai levar a primeira mulher à Lua, na verdade, já foi escolhida, inclusive, as 3 que vão participar do projeto Artemis, que vai ser o primeiro ser humano a pisar na Lua no século XXI, vai ser uma mulher. E o projeto, a Storm faz algumas coisas dentro do projeto Artemis, inclusive a parte de streaming e estabilização da câmera do capacete em gravidade e microgravidade. A gente tem vários projetos interessantes nessa área de visão computacional, segurança, visão computacional, e muito poucos profissionais aqui no Rio de Janeiro. Acho que a parte de TI está sofrendo muito com o mercado está aquecido. Quer dizer, a gente está mesmo na pior fase aqui a gente obviamente sentiu os efeitos da crise, ainda sente, mas pior do que isso é você ter os projetos, você ter vários projetos, inclusive fora do Brasil, etc. Você ter
o nome para ganhar mais projetos e não ter profissional para desenvolver. Isso aqui no Rio de Janeiro é um problema grave. A gente está aí com 10 vagas em aberto, mais ou menos, para desenvolvimento, aliás, se quiser se conhecer desenvolvedor. Quem quiser entrevista ali fora já. iOS, Python e Android, principalmente. Tem C também, mas acho que são 2 vagas. De qualquer forma, são várias vagas em aberto, porque a gente não tem como preencher. O mercado está bem aquecido mesmo. E a gente... E na verdade tem o mito de achar que tecnologia não é para todo mundo, né? Assim, eu não vou conseguir aprender. Então, eu lembro do Silvio Meira falando que a gente tem que aprender português, inglês ou chinês e javanês. Então, assim, eu acho que, independente da idade, né, todo mundo vai ter que aprender alguma linguagem computacional para conseguir conversar, né? Não é isso? Exato. Eu acho que, assim, também uma coisa interessante é que você tem muitos talentos que são perdidos para outras áreas aqui no Rio de Janeiro, que não é especificamente a área de TI. Você vê claramente que o cara tem essa vontade mas não sabe o caminho. Acho que isso também, esses eventos como o Hack in Rio servem para divulgar um pouco a nossa área aqui. Vou dar um exemplo aqui. O cara foi buscar no Sul, né? O pessoal da Trigo, né? Foi buscar no Sul até o desenvolvimento do sistema. A gente podia ter feito aqui tranquilamente. Eita, você não falou já, né? Essa semana toda estava todo mundo lá em Florianópolis, né? Juntou o ecossistema todo lá, Innovation Summit, Gramado Summit, não sei o que Summit, e é isso aí, né? A gente, quando faz esse adensamento, se a gente junta a galera toda, né? O pessoal começa a enxergar que aqui tem alguma coisa diferente. Rio, né? O que é interessante é que o Rio sempre foi expoente nessa área de tecnologia, principalmente de redes conectadas, Rede Rio, internet, a primeira ponte de internet base aqui, teleporto, o 3G foi primeiro instalado no Rio de Janeiro. Então, tem várias coisas especificamente de tecnologia que surgiram. A gente foi pioneiro. Você sabia que a gente é o primeiro lugar de inovação na última pesquisa da Endeavor? Porque assim, os dois supercomputadores do Brasil estão aqui. Pois é, o LNCC, né? O LNCC que ficou parado, por incrível que pareça, por causa de verba, né? Absurdo isso, total. Espero que isso nunca mais aconteça. E o outro eu não sei onde é que é. Aqui tem um computador, supercomputador em Brasília. Petrópolis. Esse é do NCC. O outro é no Fundão. No Fundão. Tem o terceiro, que é lá da Receita Federal, né? Esse da Receita Federal, Death and Taxes. Meu Deus do céu, tem alguém da Receita aí, eu já estou com medo do Vanderlei. Eu também. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos perguntar alguma coisa para ele? Que curiosidade vocês têm? Quem gostaria de perguntar? Epa! 2 pessoas aí. Tem algum microfone por aí, gente? Tem? Ali? Opa! Rodolfo, me ajuda aqui. Obrigada. Tem ali Rafael Finde ali, e meu outro colega ali, e Lúcia, do Instituto Longevidade. Eu queria fazer um hackathon de longevidade. É isso? Vamos ver, quem sabe a gente consegue um sponsor. Biohacking. Não é biohack, exatamente. Eu queria ser louro de olho azul, de repente eu consigo até o final da vida. Não é? Lógico que é possível. Sarado, sem precisar. Põe lente, menina, sem precisar acordar de manhã para fazer biking. Isso eu não vou fazer nunca na minha vida, sou muito roots para isso. Como não? Não, tô fora. Vai manter essa barriga. Era magrinho, agora estou... E a pergunta? Vamos lá. Vanderlei, fazer um pouquinho de fun facts aí. O que você acha, assim, na sua visão, qual que é mais vulnerável, o iOS ou o Android? Que termos, especificamente? iOS é o tal do iPhone. O iOS ele tem um sistema criptográfico muito interessante, mas tudo parte da senha, né? Então a senha dele... Você consegue, a senha dele tem menos caracteres do que a do Android. Você pode botar menos caracteres do que a do Android no iOS. Depois de 8 caracteres, tanto faz, porque você vai demorar muito tempo para quebrar. Mas muito raramente você tem uma senha de 8 caracteres. Então, tanto faz. Não interessa o aparelho, ele vai conseguir. Isso que ele falou. O Android, especificamente, você tem mais bugs, você tem mais... Não, é a mesma. Só porque, eu não sei se foi claro. É tipo assim, com o mesmo número de caracteres na senha,
perdi um iPhone, perdi um Android. Qual que é mais fácil? Android. Android é mais fácil. Android porque de você tem hackear. vários flavors diferentes de Android. Você não tem um Android específico, você tem vários flavors diferentes de Android. Você tem vários supersets de Android, né? Cada um desenvolve o seu para o seu celular. Então, às vezes, você tem determinadas features dentro do Android específico, por exemplo, do Samsung, que deixam você acessar o rotear o telefone. O Android, então, é mais seguro? O Android é menos seguro. É menos seguro? Do que o iOS. Olha... Em compensação, normalmente os usuários de iOS se sentem mais seguros e põem uma senha mais tranquila para hackear. Vanderlei, eu tenho muito a aprender com você. Diga, amigo. Bom dia, Vanderlei. Meu nome é Francisco Paes Leme. Ontem saiu uma notícia na televisão sobre a Coreia do Norte estar atacando processadores de blockchain. O que você poderia falar para a gente agora com as criptomoedas, né, sobre essa questão da segurança, né, para esse tipo de processamento? Você tem duas coisas muito importantes sobre criptomoeda que estão sendo discutidas nesse momento, né? Uma moeda que não tem lastro em si mesma. Então, ela flutua demais, isso pode causar problemas intrínsecos no mercado financeiro, etc. Até por isso, vários mercados financeiros não aceitam ela. Foi até proibido, agora, especificamente, um anúncio, né, pela CVM. É uma coisa bem nova. Assim, acho que tem que ter mais regulamentação, literalmente, porque não sei nem como regulamentar esse negócio. Agora, impostos, por exemplo, já assassinatos, sequestros, etc., são todos em criptomoeda agora. Marcela Regon tá aí? Cadê Marcela? Woman in Blockchain. Aí, você sabe responder isso, Marcela? Aqui é interativo o negócio. Vamos lá. Sabe responder isso? Você está lá no Banco Central dando consultoria lá, que eu soube, é isso? Não, repete aí de novo, por Quer favor. repetir? De todos os sequestros possíveis de SQL, etc., agora são pagos em criptomoeda porque é muito difícil você rastrear. Quase impossível você rastrear esse tipo de coisa. Você consegue fazer, principalmente se for em Bitcoin e Ethereum, em que você tem como se fosse... você tem uma identificação daquele usuário... Tem. Da carteira. Da carteira. Da carteira você chega no usuário. Não tem nome. Não, pode... você fica como se fosse... você garante a sua identidade, né? Você não garante tem... a sua identidade digital. Digital. Então, mas como é que você vai chegar na consegue pessoa? rastrear quantas vezes você consegue fazer o rastreio desde o primeiro Bitcoin que foi usado, se houve movimentação e tudo mais, isso você consegue. Essa questão de o pessoal está usando porque consegue ser anônimo, né? Isso é errado. Não, existem hoje algumas formas de criptografia que eles estão usando para se tornar mais anônimo, que aí faz uma modificação na sua chave pública de forma que não te rastreie. Sim. Mas isso também, as pessoas, em sua maioria... Rato, né? Na verdade, você vai... as pessoas, em sua maioria, não vão utilizar isso, porque elas não sabem. Porque eles não são sequestradores, nem nada. Nem assassinos. Mesmo assim, esses caras não conseguem. Você consegue rastrear. Obrigada, Marcela. Você viu a polêmica? Quanta coisa que a gente ainda tem que aprender? Mas ele perguntou outras coisas, se era seguro ou não essa parte de bitcoins, etc. Tão seguro quanto a sua conta de banco. Entendeu? Verdade. Na verdade, a gente põe nosso dinheiro em custódia no banco, né? Mas se ele quebrar, babou. Dona Nathalie, quer falar o quê? Quero fazer uma pergunta exatamente com questão de... a questão que a gente tem uma legislação muito antiga, né, aqui no Brasil, que por mais que venha coisa nova, a gente ainda está trabalhando na área cinzenta. E falando também de um outro assunto que rolou ontem, que já está rolando há um tempo, é a questão das provas que são criptografadas, que são pegas, hackeadas e que não estão sendo agora usadas como provas lícitas dentro de um processo. E isso foi uma discussão bem forte lá em casa ontem,
que isso é uma proteção do cidadão. Mas aí meu marido falou assim, mas e o cidadão que não teme nada, por que ele precisa se opor a uma prova que foi adquirida de forma ilícita porque ele foi hackeado? Ele estava tentando esconder alguma coisa. Então, aí chega nesse ponto. Aí é minha opinião, sua opinião sobre isso. Isso é uma discussão interessante. Nos Estados Unidos, essa discussão tem quase um século, na verdade. Você tem uma empresa, uma organização chamada Electronic Frontier Foundation, que é especificamente ligada a essa coisa de privacidade de dados de cidadãos, etc. O que é interessante é o seguinte, por que você não usa como provas agora esse negócio até da Lava Jato, etc. O cidadão, tem uma frase, inclusive, do CISP aqui, da Secretaria de Segurança Pública, que é só teme quem deve. Mas a verdade é que você tem outras coisas que não são crimes. Você tem seu sigilo, seu nudes, por exemplo, outras coisas que são divulgadas especificamente, que fazem parte desse sigilo também. Então, ela não é a informação é uma coisa geral, não é uma coisa específica. Olha, eu estou cometendo um crime e eu estou abrigado pela lei de sigilo de informação, sigilo de comunicações. Você tem outros sigilos de comunicações também que são a sua conta de banco, né? Sei lá, você tem um amante. Vou dar um exemplo específico disso. Não é crime, Não. Mas você não quer que os outros saibam. Não, já tem aplicativo que rastreia tudo aqui. É por isso que eu trago o maridão. Eu trago o maridão para garantir, entendeu? Então, assim, você agora, tem assim, essa é a minha segurança, é isso. Vamos Você juntos. tem esse sigilo por outros motivos específicos. Você quer ter esse sigilo por outros motivos específicos, e não só porque você cometeu um crime especificamente. Né? Muito bom. Eu estou brincando, gente, mas é porque esse é o clima. Na verdade, um dos painéis do Hack in Rio vai discutir justamente isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, toda essa questão de cybersecurity. Né? Não sei se o advogado Júlio Rigoto está aí. Não? Júlio Rigoto, da Matos Filho, é um dos grandes especialistas, a gente vai falar sobre isso. Infelizmente, a gente tem que ir terminando. Mais uma pergunta, última pergunta aqui. Lindália, opa! Só uma observação. Lúcia, desculpa, nada, diga. Querida, nada. Não, primeiro retomando a fala de Lindália sobre a questão do cluster longevidade, né? Com tantos idosos no Brasil, é uma questão a pensar. Eu não né? sou de uma idosa. Riqueza. Não, você não me chama de idosa. Você é criança, não é porque eu passei de meio linda. século que eu sou idosa, Lúcia. Não, eu sou idosa. É LAB idosa mais 50, fala. agora é chique. Você tem que falar LAB mais 50, mais 60. Mas vos fala uma idosa. Mas voltando aqui à questão da segurança iOS e Android, é só uma pequena observação. Além da senha maior que 8 dígitos, funciona desativar localização, funciona desativar Bluetooth. Quer dizer, toda a parte ajuda. A precisão da localização, quando você retira a localização, retira os roteadores, ele erra na localização do seu celular. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Tem uma dificuldade... É uma pergunta. É uma pergunta. Mas ela aumenta a nossa estação segurança. Rádio Base também, tem outras formas de... Isso é pergunta. Essa é a uma pergunta. Essa é a pergunta, Vanelli, você sabe? Se você estiver ligado, você está ligado a pelo menos 3 estações de Rádio Base. Então você consegue triangular de qualquer forma, com uma precisão de 50 metros. 50 metros. Sim, desativar mesmo o desativando. GPS. O celular, ele é um amplificador de sinal. Quer uma coisa? Eu capturo vocês todos com uma coisa simples aqui agora. Né? Todo mundo tem LinkedIn? Tem, né? Todo mundo está com o Bluetooth ligado? Então, liga o Bluetooth aí. Liga o Bluetooth que eu vou capturar 300 pessoas aqui agora. Olha que eu nem sou hacker. Oi? Olha só. Ligou? Ligou o Bluetooth? Estou falando sério. Vai, faz um teste aí. Ensinar um negócio aqui. Ligou o Bluetooth aí? Agora entra no aplicativo do LinkedIn. Entrou no aplicativo? Foi? Agora tem aqueles bonequinhos aqui embaixo, tá vendo? Entra no bonequinho. Aí todo mundo fazendo rede, isso, tá né? todo mundo Muito já engraçado. fazendo, ó, tá vendo? Continua fazendo. Tá vendo? É tudo hacker aqui, ó. Ela tá hackeando todo mundo agora. Tô hackeando todo Entra mundo aí aqui. no negócio, faz isso. Entrou? Chama-se engenharia social, isso que ela tá fazendo agora. Aí tem lá em cima, Find Nearby, apareça as pessoas, eu vou capturar todo mundo aqui, tá começando a entrar aqui.
Tá vendo, gente? Já começou? Aí, ó. Marcela está capturando todo mundo aqui vai ficar conectado agora, tá vendo? Então, assim, a tecnologia já faz parte da nossa vida e a gente nem percebe, né? A gente fica falando que o robô vai tirar emprego de todo mundo, que besteira isso. É ou não é, Vanderlei? Pelo contrário, tinha que dar emprego. O que vai tirar emprego é a gente não aprender, é que a gente precisa... A carruagem, a fábrica de chicote, conhece essa, não? Não é? Fala aí. Que é quando acabaram as carruagens, a fábrica de chicote acabou também, né? Opa! Mas só que você tinha a linha de montagem de carros e a fábrica de peças. Quantas peças tem a linha de chicote num carro? Né? Não é? Então o carro criou muito mais empregos do que tirou. Não é isso aí? Aí, parou a palestra, porque todo mundo está querendo hackear todo mundo. É isso? Aqui, ó, não para de chegar aqui, tá vendo? Uma coisa simples assim. Na verdade, isso tudo que a gente tá vendo aqui, gente, é justamente para a gente ver duas coisas importantes. Primeiro, que no Rio de Janeiro a gente tem talentos e especialistas como esse nosso amigo aqui. Você vê, foi convidado pela NASA para ir esse ano lá, né? Agora pela porta da frente, né, Vanderlei? Eu lembro quando eu fui a primeira brasileira selecionada pelo Singularity da NASA em 2010, e quando eu cheguei lá na NASA, eu falei, gente, eu vou para a Lua e não volto mais. Tecnologia, né? Há 10 anos atrás, quando eu vi aquelas altas tecnologias, eu falei, gente, que loucura. Tecnologia já tem, assim, para fazer qualquer coisa que você queira. O que vai mudar o mundo são as pessoas. É como a gente conecta essas tecnologias. Né? Como disse Sartre, não importa o que fizeram de nós, mas o que fazemos do que fizeram de nós. O que a gente faz com essas tecnologias, né? Que seja da maneira mais simples. Ó, não pararam ainda, tá vendo? Acabou a palestra. Da maneira mais simples e da maneira que faça a gente, de fato, transformar a vida das pessoas. Isso é que vai funcionar. Gente, muito obrigada. Eu queria... de coração, pedir um favor a vocês. Espalhem essa notícia. Né? Todo mundo pede para desligar o celular, que eu peço para ligar o celular, né? Para poder fotografar, viralizar, etc. Porque como esse evento é um evento colaborativo, coletivo, que a grande maioria, né, mais de 180 pessoas são voluntários, né, para ajudar nesse evento, a gente agora, para as palestras, a gente precisa, né, que comprem os ingressos e vale a pena. Ano passado, foram 1.300 pessoas por dia assistindo nossos 157 palestrantes, desde o doutor Osiris Silva ao Bernardinho, né, desde da Black Money, que fundou a Black Money de blockchain, que é a Nina Silva, que agora é uma das women do Forbes, né, até... o Greg Stevens, que é um dos maiores investidores de Chicago, que veio no Brasil, ele aprendeu português, olha só, esse cara é doido, ele agora está lá com o presidente da Colômbia, que ele está transformando na Colômbia. Então, assim, esse line-up está maravilhoso, como a gente mostrou, a gente precisa, né, que vocês venham, que a gente aqui, né, seja um multiplicador, né, e que consiga fazer... do Hack in Rio de 18 a 20 de outubro, um evento que pare o Rio de Janeiro e que a gente consiga inspirar esses jovens a eles nos ajudarem a desenvolver as soluções que a gente precisa em 42 horas. Não é não, Guga? Alguma coisa aqui, Nathalie, que eu esqueci? Não, compre já, é isso? Compre ingresso e dê para alguém. Se você quiser ir de graça, compre ingresso. Se você quiser convite, compre o seu ingresso, dê para alguém que talvez você seja convidado. Opa, é isso aí. Né? Tá baratinho, R$197. Mas, gente, queria agradecer a todas vocês, né? Convidar a todos para estar conosco nessa. Né? Na verdade, como eu falei, o Hackathon é totalmente gratuito, os hackers já se inscreveram, eles agora vão passar por um processo de seleção, né? Porque à medida que as empresas vão fechando os clusters e gerando os desafios, a gente vai vendo quais são os melhores perfis, as melhores equipes para a gente estar durante a maratona gerando coisas de altíssimo impacto. Vocês verem, ano passado, o vencedor geral do Hackathon foi uma equipe de educação que em 42 horas desenvolveu um reconhecimento facial com mapeamento de calor e depois foi chamado para apresentar esse projeto no TechCrunch nos Estados Unidos e depois no Hack Brasil, no MIT e Harvard. Então, assim, temos que fazer com que os nossos talentos cariocas, nossos talentos brasileiros tenham orgulho de ser brasileiro, tenham orgulho de estar aqui ajudando ao nosso país a desenvolver novas soluções. Muito obrigada por todos vocês estarem juntos nessa.